Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o médico sanitarista Roberto Farias, que nos fala sobre a pandemia no Brasil e o fato de chegarmos nesse fim de semana à triste marca de mais de 100 mil óbitos no Brasil em decorrência da Covid-19. Thaisa Magalhães, professora da Rede Distrital de Educação e secretária de Mulheres da CUT-DF, comenta sobre as lutas e vitórias das mulheres nesse mês de julho, a pauta da educação e como estará o mês de agosto. Benedito Cunha, do PT do Ceará, comenta o cenário eleitoral cearense. E eu e o companheiro Walter Pomar comentamos a reunião do Diretório Nacional do PT que ocorreu ao longo de todo o dia de hoje. E companheirada, hoje, 7 de agosto, no momento em que eu estou gravando o podcast, o Brasil tem 99.572 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 e quase 3 milhões de casos confirmados. Roberto, não são números, são pessoas, né? E o Brasil tem registrado mais de 1.000 mortes por dia já há algumas semanas. Com isso, infelizmente, a gente deve atingir nesse fim de semana, né, a marca de 100 mil mortes. Lembrando sempre que são ainda números baseados em dados subnotificados. Apesar disso, em todo o país, o processo de flexibilização do isolamento e de reabertura segue num ritmo acelerado. Roberto, qual que é tua avaliação sobre esse momento que o país está vivendo? Boa noite, meu nome é Roberto Marden Soares Farias, sou médico pediatra e sanitarista, trabalho na Secretaria de Saúde de Campinas e sou representante dos trabalhadores no Conselho Municipal da cidade. Então, chegamos, infelizmente, ao número de 100 mil óbitos oficiais, mas não esqueçamos, esses números são subnotificados, pode ser que tenhamos 200, 300 mil óbitos, na verdade. Esses óbitos foram aumentando gradualmente, numa velocidade alta, diga-se de passagem, até se estabilizar numa média de 1.000 casos diários no Brasil. O estado de São Paulo em torno de 300 óbitos diário. Num platô, que eu chamo de platô da incompetência, platô da responsabilidade, que teima em não cair. Um platô lá em cima, diferente do que se esperava antes, que teríamos uma curva em forma de sino, depois ela seria achatada, com a diminuição do número de casos e de óbitos, não aconteceu. Subiu, quando deveria formar o sino e cair, ela se achatou nesse platô da incompetência e da incúria da gestão da pandemia no Brasil. O negacionismo e a naturalização das mortes, para mim, é o principal problema. Todos os outros são decorrentes disso. Negacionismo é isso que o governo federal tem feito desde o início, do nosso antepresidente, dizendo que é só uma gripezinha, que é uma chuvinha que vai molhar poucos, etc. Que só irão morrer os idosos, as pessoas que têm outras doenças, ou seja, na opinião dele, as pessoas descartáveis, as pessoas que não servem muito na sociedade do jeito que eles imaginam uma sociedade adequada. Tem um economista que até comemorou a morte dos idosos, pode melhorar a previdência. É isso que eu estou chamando de negacionismo da ciência, fazendo propaganda de cloroquina, ivermectina, etc., etc. Remédios sem nenhuma comprovação de eficácia no cuidado da Covid-19. Pois bem, quando isso acontece, a população começa a não acreditar que precisa mesmo ficar em casa, que precisa fazer isolamento, etc. A naturalização das mortes faz a mesma coisa. Quem está morrendo são aqueles desnecessários, portanto, eu posso ir para a rua, não sou eu que vou morrer. E aí, sem isolamento social, confirmadamente, é impossível conter a pandemia. E os erros começaram desde o princípio. Não foram erros que começaram depois da militarização do Ministério. Já na época do Mandetta, houve bastante erros. Vou citar alguns que eu vou me recordando. Já no início da pandemia, não se foi buscar as pessoas contaminadas
e os seus contactantes para isolá-lo. Para isso precisávamos fazer muito teste, testar massivamente. Os países que alcançaram sucesso fizeram isso. Através do teste eu consigo localizar cada contaminado, os seus contactantes, isolando. Para isolar, precisava garantia de renda, garantir que as pessoas pudessem pôr o pão na mesa. Essa renda mínima que o governo acabou fazendo, depois de muita pressão da esquerda, porque lembremos que no início eram R$200, para aumentar para R$600, demorou para sair, até hoje tem gente que não recebeu, então não foi suficiente para permitir que as pessoas ficassem em casa sem precisar sair para ganhar a comida do dia a dia. O isolamento foi pensado para a classe média, nós que temos internet em casa, Netflix, etc. Os pobres que moram nas periferias, em casas com 8, 10 pessoas, impossível fazer isolamento. Então, se o governo de fato quisesse fazer isolamento a valer, teria que ter pensado em levar essas pessoas para os hotéis, idosos que moram em asilos, etc., precisavam estar em hotéis, escola, com todas as garantias de infraestrutura para que pudessem ficar nesses locais. Porque não dá para fazer isolamento para 50%, 60%, 70% da população brasileira que mora em as chamadas, tecnicamente, habitações subnormais ou em casas um pouco melhor, mas que não permita ficar uma pessoa em cada quarto, etc. Então, não houve essas condições. Além dessas condições financeiras adequadas, assim, o governo deu, aqui em São Paulo, por exemplo, mensagens que a pandemia não existia. Por exemplo, quando abre antes da hora, shopping, comércio, etc., isso é uma mensagem que eu posso ir para a rua, que não há problema, e é isso que a população fez. No estado de São Paulo, em Campinas também, nunca se atingiu mais que 45%, 50% estourando em alguns dias de isolamento social das pessoas em casa. Então, isolamento de verdade, funcional, com mais de 60%, praticamente não existiu no Brasil. Então, óbvio, com esse acúmulo de erros, com esse acúmulo de má condução da epidemia, não é nenhuma surpresa, é a crônica da morte anunciada, que chegássemos a esse patamar, essa situação. E aí eu queria destacar também uma população que tem me preocupado bastante, que são os indígenas. Sim, são mais de 600 mortes entre os indígenas, 600 mortes sabidas. Sim, há vários estudos, entre eles demonstrando também que há uma grande subnotificação. E essas mortes não é fruto da natureza, as mortes não são fruto do acaso, são frutos também dessa incúria e dessa incompetência que foi maior ainda na população originária do Brasil. Então recordemos que em março foi suspenso a cesta básica para alimentar essa população que já tem problemas sociais grandes. São 20 mil invasores em 7 nações indígenas do Brasil, entre os Yanomamis, Caiovás, etc. Essas pessoas estão levando vírus para uma população que tem pouca resistência imunológica porque vive isolada, não tem contato com as doenças que nós temos. Não é à toa que a entidade de proteção indígena, os próprios indígenas, levaram a cortes internacionais uma denúncia de genocídio para essa população. E espero que isso seja considerado, porque é um verdadeiro genocídio contra a população de indígenas. Pois bem, um outro erro grave foi não ter feito o lockdown. Em nome da defesa da economia, ficaram nesse isolamento meia boca e vários estudiosos têm dito isso. Se de fato tivessem feito o lockdown, salvariam vidas e salvariam a economia. Para fechar, eu acho que ainda está tempo de se fazer alguma coisa, mas não acredito que será feito, porque a condução da crise tem sido de tal maneira que com esses governantes que nós temos, dificilmente haverá reversão da situação. Pelo menos é assim que eu tenho conseguido enxergar. Eu sou bastante pessimista em relação a isso e acho que ainda vai conviver até que, pela tal imunidade de rebanho, consigamos nos livrar do vírus, ao preço de muitas mortes. Não será graças aos nossos governantes, infelizmente. Assim que eu tenho visto a situação. Agora, Roberto, nesse dia 5 de agosto, nós tivemos o Dia Nacional da Saúde. Diante da pandemia e das suas consequências sanitárias e sociais, bem como da política do governo Bolsonaro, como é que você avalia a situação atual do SUS e como o sistema ficará após essa imensa crise?
Como eu vejo o SUS nesse momento? Eu diria que o SUS se encontra num cruzamento de dois caminhos. O que seguirá, qual o caminho que vai seguir, vai depender das forças em jogo, das pressões que receberá de um campo ou do outro campo, já explico melhor. Quais são esses dois caminhos, em primeiro lugar? Um é da sua fragilização e o outro é da sua ampliação, do fortalecimento da sua capacidade de cuidar das pessoas. Alguns até apontam um terceiro caminho, que seria o caminho da destruição. Eu não acredito nisso, pois o SUS é necessário ao mercado. Então, mesmo aqueles que mais ultraliberais, os neoliberais, querem um SUS. Querem um SUS porque o SUS é uma correia importante da economia, gerando milhões de empregos, ampliando o mercado para a construção civil através de reformas e construções de unidades de saúde, é um grande mercado para equipamentos médicos, hospitalares, para medicamento, etc. Então a sua destruição não interessa a ninguém, mas interessa às classes populares, a nós da esquerda democrática, um SUS capaz de ser universal, de acolher todo mundo, humanizado, que coloque à disposição da população toda a tecnologia médica disponível, etc. Esse é o SUS que não interessa. Do outro lado, interessando aos neoliberais, ao mercado, um SUS de pobre para pobre. Um SUS que faça essas compras todas no mercado que eu citei, mas que cuide dos doentes. Nós, que queremos um SUS universal, achamos que o SUS deve cuidar das pessoas antes mesmo que a doença. Como eu brinco, eu digo, é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Ou seja, é um SUS que considera a saúde como fruto da sociabilidade, da cultura, das relações de classe, das relações de gênero e assim por diante. O outro SUS, o outro caminho é o SUS que quer no máximo prevenir doença e ofertar uma cesta mínima, uma cesta básica de ações e serviços de saúde para a população que não pode comprar no mercado. Então esses são os dois caminhos do SUS universal ou do SUS reduzido, do SUS de pobre para pobres. O que vai definir isso? O que vai definir é o conjunto de forças da sociedade, para onde nós vamos empurrar isso. Veja, quem quer o SUS universal não quer Estado mínimo. Então, a emenda constitucional, por exemplo, do limite de gasto, não serve para esse SUS. Serve para esse SUS de pobre para pobre. Então, a luta não passa só no campo da saúde, passa também pelo campo da economia, da reforma do Estado, etc. Reforma que não favoreça. Reforma para fortalecer um Estado, inclusive um Estado capaz de proteger as pessoas e não para reduzi-lo ao mínimo, porque quando se fala em reforma, também tem essas duas possibilidades. Proposta de reforma do SUS tem aparecido aos montes, e a gente precisa ter muito cuidado com elas. A grande parte dessas reformas, principalmente depois do golpe que derrubou a Dilma, é no sentido desse caminho de redução do papel do SUS. Isso se acentuou no governo de agora, no governo federal. Então, o ministro Mandetta, que foi idolatrado, inclusive, por parte de alguma camada progressista da sociedade, pela sua condução dúbia da pandemia, mas todo mundo achava adequada, propôs, logo no início da sua gestão, implantou portarias que levam o SUS para esse caminho da sua redução. Por exemplo, o financiamento da atenção primária, a própria portaria que define novo escopo para a atenção primária, são portarias, são demonstrações cabais do que se espera do SUS. Não a sua destruição, mas o seu achatamento, já que a palavra achatamento está na moda, no sentido de servir ao mercado, aos empresários da saúde e garantir um mínimo de saúde para a população mais pobre e aqueles que não podem comprar no mercado. Nessa perspectiva, tem aí uma proposta de reforma vindo de empresários, estão chamando de uma reforma secreta, se é secreta, desconfie-se que não é boa para a população, que eu imagino que seja para reduzir esse papel. O que eles alegam? Que o SUS tem vários problemas de gestão. É bom, o SUS é bom, essa é a frase que surgiu durante a pandemia, é necessário aos brasileiros, mas tem muitos problemas de gestão. Quando fala isso, me arrepia, porque geralmente a receita é entregar a gestão para a iniciativa privada, entregar ao mercado,
terceirizar a gestão e execução de serviço no SUS, e o Estado passa a ser só o financiador. Todo o resto é entrega à iniciativa privada. Isso é o pior que poderia acontecer no SUS nesse momento. Então, cabe a gente que é um SUS universal, inclusivo, etc., ficar muito atento a isso. É fato que o SUS precisa, sim, de arranjos. Não é perfeito. É um SUS que é um caso de sucesso. O SUS é um sistema de saúde que eu chamaria um caso de sucesso. Haja vista os transplantes que realiza, todo atendimento da urgência praticamente, do transplante, vacinação, etc. Não vou me alongar muito. Mas com alguns problemas. Problemas assim, de gestão, um quadro excessivo de dirigentes que não são técnicos no campo da saúde, estão lá porque são cabos eleitorais, etc., indicados. Tem problema na humanização, talvez seja a queixa principal dos usuários, dificuldade de acesso, etc. Mas a gente não pode doar, não é nem jogar, doar a bacia, a água e a criança para empresários corrigir. Nós, a população que necessita do SUS, tem condições de fazer as reformas necessárias, fazer as correções de rumos e garantir um SUS público, universal, etc. Então, ficar muito atento com essa proposta que está vindo aí, porque ela pode ser uma grande armadilha para a gente. Roberto, muito obrigado pela tua participação, pela tua opinião e contribuição. A gente escuta agora a companheira Thaisa Magalhães, que é professora lá no DF e também secretária de Mulheres da CUT-DF. E a Thaisa comenta para a gente um pouco de como é que foi esse mês de julho, em que nós tivemos momentos de luta, a aprovação de alguns projetos importantes na Câmara dos Deputados em relação às mulheres, de combate à violência doméstica, de combate à violência contra a mulher, a vitória do Fundeb, e o cenário que está colocado para esse mês de agosto de 2020. Olá, eu sou Thaisa Magalhães, sou professora da Rede Estadual Distrital de Educação, militante da Marcha Mundial das Mulheres e estou secretária das Mulheres da CUT no Distrito Federal. Como professora, eu vivo a revolta que a sociedade brasileira vive com a tentativa dos governos de forçarem os estudantes e as estudantes a voltarem para a sala de aula presencialmente, no momento onde em vários estados a contaminação com Covid-19 aumenta, enquanto não há mais leitos em hospitais para possíveis internações e tratamento da doença. É dicotômico o governo se lembrar tão fortemente da escola pública poucos dias depois de ele tentar passar no Congresso Federal o fim do Fundeb e, consequentemente, do financiamento à educação pública. Essa tem sido a vivência das trabalhadoras e dos trabalhadores no Brasil. Todo dia a gente luta para não perder um direito. E em defesa do Fundeb a gente venceu. Mas a gente tem perdido batalhas importantes, como, por exemplo, a da privatização dos aquíferos, da água, dos recursos naturais. Esse governo do Bolsonaro e do Mourão tem tomado cada vez mais medidas que prejudicam não só os trabalhadores e trabalhadoras, mas a toda a sociedade. É um governo incompetente e extremamente cruel. Estamos chegando a 100 mil mortos por causa dessa pandemia. A gente sequer tem um ministro da Saúde. Por isso, nesse 7 de agosto, está sendo chamado pela CUT, pelos partidos de esquerda e outros movimentos sociais, um Dia Nacional de Luta e Denúncia, frente ao completo desgoverno e a falta de política que está colocando toda a população em risco. Apesar do isolamento social, que é extremamente importante, partidos e movimentos de esquerda têm se reorganizado de forma virtual ou de forma presencial em atos simbólicos, com poucas pessoas, mas que passam pautas e recados de luta que são extremamente necessários. No mês de julho, para nós mulheres cutistas, se passou uma data muito significativa, que é da mulher negra e latino-americana, um segmento que no Brasil, desde que o governo Bolsonaro chegou ao poder, vem sendo cada vez mais prejudicado econômica, política e socialmente, colocado em maior vulnerabilidade. Então é importante para o movimento de mulheres que isso seja lembrado, que isso seja combatido e que sejam exigidas
políticas públicas, assim como a gente caminha agora no mês de agosto para o mês da visibilidade lésbica, que é também muito cara a pauta e muito importante para nós mulheres cotistas. A necessidade de se organizar, ela urge, apesar da pandemia. Então, nós mulheres cotistas, começamos um processo de conferências municipais e estaduais que culmina no ano que vem numa conferência nacional. Para a gente é muito importante conversar com o máximo de mulheres possíveis sobre a conjuntura, sobre o que está acontecendo na questão do trabalho e quais são os direitos que nós estamos lutando, perdendo ou ganhando. Vamos todas, nesse dia 7 de agosto, em mobilização pelo Fora Bolsonaro, Fora Mourão, em defesa do SUS, da escola pública e em defesa da vida. Importante recado nesse momento onde a gente está chegando a 100 mil mortos pelo Covid-19 na sociedade. Valeu, Thaisa. Obrigado, companheira. Muita força. E a gente vai ouvir agora o companheiro Benedito Cunha. O Benedito, ele é integrante da direção do PT do Ceará e comenta pra gente, naquela série de comentários que a gente tem feito em algumas edições do podcast, sobre como é que está o cenário eleitoral cearense. Olá, companheiros e companheiras que estão nos acompanhando pelo podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Eu sou Benedito Cunha, membro do Diretório Estadual do PT Ceará, atual secretário de Meio Ambiente do partido e membro da direção estadual da articulação de esquerda aqui no Ceará. Hoje eu venho falar com vocês sobre o processo de organização do partido para as eleições de 2020. A perspectiva é que o PT tenha candidatura própria em cerca de 70 cidades do estado. As principais delas, onde a gente deverá disputar as eleições, são Fortaleza, onde o PT já foi gestão por 2 mandatos, com a companheira deputada federal atualmente Luiziane Lins, e que é o nosso nome para disputar novamente esse pleito de 2020. Na região metropolitana, nós temos aqui a segunda maior cidade do estado, Caucaia, onde o nosso candidato será o companheiro deputado estadual Elmano de Freitas. Ainda na região metropolitana, nós teremos candidatura própria na cidade de Maracanaú, a terceira maior cidade do estado. Partindo para o restante do estado, nós temos candidatura própria na cidade de Iguatu. O nome lá na cidade de Iguatu é a ex-deputada estadual Miriam Sobreira. Um detalhe aqui é que Miriam, nas campanhas passadas, era nossa rival política e o ano passado migrou para o PT e será o nosso nome na cidade de Iguatu. Indo para o Cariri, nós teremos candidatura própria na cidade de Juazeiro do Norte, com o companheiro Gabriel Santana. E teremos candidatura também na cidade do Crato. Nós teremos candidatura também na cidade de Quixadá, onde historicamente o PT governa aquela cidade, através do companheiro ex-deputado Hilário Marques. Foi prefeito por algumas gestões, se elegeu nas últimas eleições e está disputando reeleição naquela cidade. É um nome forte e nós acreditamos que ele tem tudo para ser novamente o prefeito escolhido pela população. Teremos candidatura também na cidade de Russas, na cidade de Morada Nova, Limoeiro do Norte, Quixeramobim e Itapipoca. Essas são as principais cidades do estado onde a gente estará disputando em 2020. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a cidade de Sobral, na região norte do estado, onde o PT sempre faz dobradinha com a candidatura dos irmãos Ferreira Gomes. Naquela cidade, Cid Gomes já foi candidato, apoiou um outro nome numa outra vez, nos apoiou para sermos cabeça de chapa em outro momento e assim o PT vem sempre nessa dobradinha, né? PT-PDT. Atualmente o PT é vice do prefeito lá, o Ivo Gomes, irmão do Cid Gomes, que tentará a reeleição e o PT permanecerá candidato como vice do PDT. No estado todo nós teremos candidaturas a vereador de algo em torno de 1.570 candidatos. Esse é um número bem expressivo para o partido aqui no estado. Aqui nós temos então uma especificidade, né? Todas as conversas foram feitas com o governador para que ele nos apoiasse nas nossas candidaturas no estado. O governador tem feito um esforço muito grande para manter sua base aliada, principalmente no interior, mas a perspectiva é que na capital o governador tenda a se isolar, a exemplo das últimas eleições.
onde nós disputamos, mas o governador aqui tinha compromisso com os irmãos Ferreira Gomes e, infelizmente, não apoiou a nossa candidatura. Temos feito muitas conversas, o partido tem conversado muito com o governador para que ele, dessa vez, cumpra seu papel como membro do partido, mas não sabemos ainda como será o seu comportamento. Rapidamente, eram essas as informações que eu gostaria de repassar para vocês. Dizer que estamos aqui na torcida que o PT tenha êxito nas campanhas de 2020. Obrigado, gente. Valeu, Benedito. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar. O Walter, a Natália Sena, a Jandiro Errara, o Júlio Quadros e eu, que integramos a direção nacional do partido, passamos o dia inteiro hoje em mais uma reunião do diretório. Como vocês têm percebido, tem sido aqui no podcast, porque de fato elas têm acontecido virtualmente com alguma frequência. Hoje tivemos mais uma e já temos nova reunião do diretório convocada para a próxima semana. Dito isso, a gente escuta agora um informe da reunião de hoje, feito pelo companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, hoje, 7 de agosto, sexta-feira, reuniu-se o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Dessa vez, para tratar de 2 assuntos. Assunto número 1, o programa. Assunto número 2, os recursos. A discussão sobre o programa foi feita com base num texto intitulado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse texto, com mais ou menos 105 páginas, foi elaborado por um grande número de pessoas. A elaboração foi pilotada pelo Aloísio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, contando com a contribuição dos integrantes dos chamados NAPs, Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas. Esses núcleos já existem há algum tempo e reúnem militantes do partido ou amigos do projeto partidário, grande parte deles tendo a experiência, atual ou passada, de terem integrado governos encabeçados pelo PT. Entre os NAPs que já existem e os NAPs que estão em projeto, existem o agrícola agrário, o ambiental, o de cidades, combate ao racismo, comunicação, cultura, desenvolvimento social, desenvolvimento regional, economia, educação, infraestrutura, institucional, juventude, mulheres, petróleo, energia e privatizações, política externa, saberes populares, saúde, segurança pública, trabalho e emprego. Essa lista pode não estar completa, estou lembrando de cabeça, mas dá para você que está nos escutando o podcast do Patrick Araújo, ter uma ideia do grau de abrangência dessa equipe multidisciplinar que elaborou o documento que foi a discussão hoje no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. O Diretório Nacional debateu o texto, houve muitas polêmicas importantes e a discussão será concluída numa nova reunião do Diretório Nacional no dia 17 de agosto. Os integrantes do Diretório Nacional têm até segunda-feira para apresentar emendas ao texto e aquelas emendas que forem polêmicas serão debatidas e votadas no dia 17 de agosto. Pessoas interessadas em mais detalhes podem acompanhar o programa Contramola na próxima quinta-feira, onde a gente vai apresentar em detalhes as polêmicas de fundo, as polêmicas de conteúdo acerca do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Na parte da tarde, a partir das 15 horas mais ou menos, o Diretório Nacional do PT se dedicou a votar recursos. Por exemplo, um recurso contra a decisão adotada pelo Encontro Municipal da cidade de Ananindeua, no Pará. Um recurso contra a decisão do Encontro Municipal da cidade de Caxias, no Maranhão. Um recurso contra a decisão do Encontro Municipal da cidade de Timon, também no Maranhão. Um recurso contra a decisão da Comissão Executiva Nacional do PT, que validou o Encontro Municipal da cidade de Curitiba, no Paraná.
Mas os recursos que de fato causaram grande polêmica do Diretório Nacional foram recursos referentes a 2 cidades do estado do Rio de Janeiro, Belford Roxo e Itaboraí. Nas 2 cidades, Belford Roxo e Itaboraí, a polêmica disse respeito à política de alianças. É importante deixar claro que o PT participa das eleições municipais de 2020 e faz alianças com outros partidos para disputar as eleições majoritárias, ou seja, para prefeito ou prefeita, já que a legislação proíbe coligações proporcionais. A direção nacional do PT aprovou uma política de alianças, dizendo o que pode e o que não pode. E segundo essa política nacional, aprovada pela direção nacional do partido, não pode fazer aliança com bolsonaristas. Pois bem, na opinião dos recorrentes, tanto no caso de Belford Roxo quanto no caso de Itaboraí, os respectivos encontros municipais aprovaram exatamente aquilo que a resolução nacional disse que não podia. Na opinião dos recorrentes, em Belford Roxo, teria sido aprovada uma aliança com um candidato a prefeito, chamado Vaguinho, que é bolsonarista. Também na opinião dos recorrentes, em Itaboraí, teria-se aprovado a participação de um petista como candidato a vice de um candidato a prefeito que também seria bolsonarista. Nos 2 casos, a reunião do Diretório Nacional do PT, realizada hoje, dia 7 de agosto, avalizou a política de alianças adotada em Belford Roxo e a política de alianças adotada em Itaboraí. No caso de Itaboraí, que é a cidade onde existe um candidato a vice-prefeito, que é do PT, a votação foi 34 a favor da aliança, 22 contra a aliança e 10 abstenções. Portanto, se somasse os que foram contra com os que se abstiveram, daria 34 a 32 e ainda assim teria sido aprovada. Se no caso de Itaboraí o número de votos a favor da aliança foi maior do que o número somado dos que votaram contra e dos que se abstiveram, no caso de Belford Roxo, aconteceu diferente. Votaram a favor da coligação com o tal Vaguinho em Belford Roxo 29 membros do Diretório Nacional. Votaram contra 25 e 11 se abstiveram. 25 mais 11, 36. Se uma parte dos que se abstiveram tivesse votado contra, a aliança não teria sido aprovada. Votaram contra a aliança em Belford Roxo, como já foi dito, 25 integrantes do Diretório Nacional. O Patrick, o Cícero, o Socol, o Gabriel, a Misa, o Joaquim, este que vos fala, Maria do Rosário, Rosane, Tiago, Moara, Wilson, Tássia, Natália, Mariana Janeiro, Sheila, Lucinha, Jandira, Humberto Costa, Michele, Júlio Quadros, Cida de Jesus, Ricardo Ferro, Miziara e Raul Ponte. Esses que eu li, salvo engano, são os 25 que votaram contra. Damos a você, que é ouvinte do podcast do Patrick Araújo, que tire você mesmo a prova dos 9. Procure na internet, informe-se sobre Itaboraí e sobre Belford Roxo. Em particular, assista recentíssimo evento em que um integrante do clã Bolsonaro e o tal Vaguinho confraternizam. E avalie você mesmo se nós entramos ou não entramos numa roubada. Tentem fazer essa avaliação até segunda-feira, porque na segunda nós pretendemos voltar a esse e a outros assuntos das polêmicas da reunião do Diretório Nacional do PT que aconteceu no dia de hoje. Valeu pelo teu informe, Walter. Companheirada, a gente se encontra de novo na próxima segunda-feira
Como vocês sabem, estamos disponíveis nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Nos encontramos em breve, saudações petistas e até mais.